Quero saudá-los, queridos irmãos, na graça e paz de nosso Senhor Jesus. A Bíblia fala em vários textos sobre as muitas dificuldades que o crente enfrentaria nesta vida. Eu e o irmão sabemos muito bem como é isso. Muitas foram as vezes em que, diante de problemas, no silêncio do nosso quarto, ou mesmo na mesa de trabalho, na carteira escolar, nos prostramos diante do nosso Deus, admitimos os nossos pecados, as nossas fraquezas e lhe perguntamos: Senhor, diante dessas coisas, o que queres que eu faça? A palavra de Deus para nós hoje é sobre isso, sobre escolhas, decisões, caminhos a serem tomados e a importância da consulta ao Senhor. Segundo Samuel, capítulo 5, versículos 22 a 25, diz assim: Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor. Vejam, Davi consultou ao Senhor. E este lhe respondeu: Não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu de diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara. Feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Quando Davi buscou o conselho do Senhor, nessa ocasião, ele já tinha lutado contra os filisteus e foi avisado de que venceria. Nesse mesmo capítulo, nos versículos 17 a 21, lá diz que eles vieram em grande número, mas Davi os pôs em fuga com a ajuda de Deus. O que observamos aqui é que essa era a segunda vez que os filisteus atacavam. Mas outra vez, Davi não saiu para lutar sem de novo consultar ao Senhor. Davi não saiu para lutar sem de novo consultar ao Senhor. Nós pensamos que se da primeira vez ele já havia sido vitorioso, poderia ter dito o que muitos disseram em outros casos: serei vitorioso novamente, posso descansar no fato de que já venci antes. E se já venci antes, por que devo demorar-me buscando o Senhor? Mas não, Davi não fez isso. Ele ganhara uma batalha pela força do Senhor e não se arriscaria a entrar noutra, sem que se assegurasse da ajuda dele. Assim perguntou a Deus: subirei contra eles? E esperou até que o sinal de Deus lhe fosse dado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, predispõe nossos ouvidos, nossos corações a ouvir os teus ensinamentos. Instrua-nos, Senhor, e ensina-nos o caminho que devemos seguir. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Conforme foi no texto que lemos há pouco, não foi sempre igual, não foi sempre assim. Em 1 Crônicas, capítulo 21, Davi cometeu o pecado de levantar o censo de Israel. O versículo 1 diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Vejam que fazer o recenseamento não era proibido pela lei do Antigo Testamento. Entretanto, o capítulo 30 de Êxodo traz regulamentos específicos. E nesse caso, Davi não consultou a Deus. Podemos entender que o ato de recenseamento aqui pode ter origem ou na falta de confiança no coração de Davi, ou no desejo
de obter controle sobre a providência divina, ou ainda pode sugerir que Davi queria ter mais territórios do que aqueles que Deus já lhe tinha concedido. Em qualquer dos casos, isso é dar passos sem a companhia de Deus. Como os irmãos podem lembrar, assim como no caso do pecado contra Urias e Batseba, Davi apela pedindo perdão a Deus. Mas o perdão concedido não significou a isenção das consequências. Desse modo, irmão, para terminar, se você conhece o caminho do dever a ser cumprido, leva a Deus como sua bússola. Se tiver de guiar seu barco dentro da noite por mares escuros e turbulentos, ponha o leme na mão do Todo-Poderoso. Salmo 32, 8 diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Essa é a promessa de Deus ao seu povo. E por que não nos lembrarmos também de Êxodo 13, versículo 1, que diz: a providência de Deus em Êxodo 13, 21 está registrada assim: o Senhor ia adiante do povo durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. É preciso, portanto, gravar bem essas palavras. O homem que vai adiante da nuvem da providência de Deus está seguindo em jornada inútil. Jornada inútil é aquela que faz o homem que vai adiante da nuvem da providência de Deus. É certo que escaparíamos de muitas tribulações e muitos choros se a vontade soberana do Senhor fizesse as escolhas e comandasse. Precisamos ter a providência de Deus a nos guiar. Se ela demora, também devemos nos demorar, esperar até que ela venha. Amado irmão, não faça escolhas, não tome decisões, sequer saia de casa sem consultar o Senhor. Deus te abençoe, minha querida igreja, em nome de Jesus.